Na audiência mais tensa da Vara de Família, em Curitiba, o juiz se preparava para ouvir advogados experientes, mas quem se levantou foi uma menina de apenas 7 anos. Com a voz firme, ela encarou o magistrado e declarou: "Eu sou a defensora da minha mãe." O que parecia impossível naquela sala, prestes a decidir uma guarda, virou o início de uma reviravolta, e o que aconteceu depois ninguém poderia imaginar. Meritíssimo. Eu me chamo Isabela Costa. Hoje eu sou a defensora da minha mãe. O som daquela frase espalhou choque e curiosidade. O juiz Álvaro Fontes, homem de aparência serena e 3 décadas de tribunal gravadas no rosto, ergueu os óculos devagar, como alguém que tenta reencontrar a realidade. Não era comum uma criança praticamente anunciar que iria falar em nome de sua família. Não daquele jeito. Ele franziu a testa por um instante e falou com uma gentileza contida, achando que talvez se tratasse de um mal-entendido. "Senhorita, compreende que esta é uma sala de audiência, não local para brincadeiras?" Isabela não sorriu. Quem a via franzir a testa aquela manhã não via uma menina que brincava. Via alguém com propósito. Ela ergueu o queixo e respondeu com firmeza: "Não é brincadeira, meritíssimo. Eu vim representar minha mãe, Marina Costa, no processo de guarda número 000345, ZI 224. Meu pai, Augusto Nogueira, entrou com pedido de guarda por razões que não têm a ver com amor. Eu ouvi uma conversa. E eu trouxe provas. A reação na sala foi imediata. Murmúrios, celulares erguidos por segundos, canetas largadas na mesa. Até o segurança da porta espiou curioso. Do outro lado do recinto, Augusto Nogueira, de terno escuro caro, começou a rir de modo alto e nervoso, achando que aquilo era alguma encenação. Ao seu lado, o Dr. Henrique, advogado dele, um homem de fala rápida e olhar calculista, levantou-se imediatamente e exigiu: "Excelência, peço a retirada da menor. Isso fere a decência do processo." Isabela manteve-se imóvel, com olhos castanhos ardendo em determinação. Em vez de recuar, ela citou a lei com clareza atípica à sua idade. "Conforme o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tenho o direito de ser ouvida em qualquer procedimento judicial que diga respeito aos meus interesses." Meritíssimo. O silêncio caiu outra vez. Agora não de surpresa leve, mas de espanto. O juiz não pôde evitar inclinar-se à frente. Em 30 anos, jamais vira uma criança articular uma norma jurídica com tanta precisão. Dr. Henrique, que tinha visto de tudo, engoliu em seco. "Isso pode ter sido decorado." "Meritíssimo." Tentou minimizar Augusto com um risinho cínico. "Hoje em dia qualquer um acha coisas na internet." Isabela olhou na direção do advogado com educação cortante. "Doutor, eu não decorei para impressionar. Vou provar tudo. Por favor, posso continuar?" O juiz assentiu, ainda tentando processar a cena. A menina abriu sua pasta, adesivos de flores e borboletas na capa, e dela tirou um celular simples, claramente usado, e algumas folhas. Em seguida falou pausada, detalhada. "Consegui gravar sem ele saber. Uma conversa onde meu pai confessa que só quer minha guarda por causa de uma herança de quase 2 milhões de reais que vou receber quando fizer 18 anos. Ele disse que, se tiver minha guarda, será ele quem administrará esse dinheiro." Quando Isabela tocou no aparelho e reproduziu um trecho da gravação, a voz de Augusto ecoou pelo recinto com aquele tom frio que não combina com paternidade. "Se eu conseguir a guarda, sou eu quem administra essa grana. Essa mulher nem sabe o que é herança. Em 3 dias a gente entra com o pedido e inventa que ela deixa a criança sozinha." O efeito foi devastador. Augusto mudou de cor. Dr. Henrique golpeou a própria testa com a palma, sem conseguir formular objeção imediata. Marina, sentada no fundo da sala, encolheu-se e cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Aquele áudio era uma bomba. Advogados paralisaram. Funcionários que lidavam com papéis todo dia ficaram boquiabertos. "Objeção." "Fred Inter", gritou o advogado. "Gravação clandestina, prova ilegal." Isabela não se abateu. Abriu um caderno com anotações, apontou a lei e respondeu com calma: "Doutor, a gravação foi feita por mim para proteger meus direitos. A Lei 3.441/2017, artigo 4º, inciso 2º, garante o direito de buscar proteção. Esta gravação é uma evidência do que ele planejava fazer." O tribunal inteiro ficou tenso. Então o juiz olhou longamente para o pai, como se medisse o homem e chegasse a um veredito interno.
As palavras da criança penetravam mais fundo do que qualquer argumento formal. Traziam a simplicidade cortante da verdade. O público se manteve em silêncio absoluto, porque estava diante de algo que ultrapassava a técnica jurídica. Perante aquele microfone, uma filha denunciava o pai que a queria como instrumento de lucro. Isabela então retirou mais papéis. Cópia do processo, comprovantes, bilhetes, um boletim escolar impecável. Abriu as folhas como quem apresenta uma tese bem ensaiada. Meu boletim escolar dos últimos 2 anos, disse, mostra média 9,8 e participação em todas as atividades. Tenho declarações da escola provando que minha mãe me acompanha. Ela não sabe ler muitas coisas, mas jamais deixou de cuidar de mim. E eu tenho uma gravação onde meu pai diz que, com a guarda, resolve tudo para receber a herança. Ao final daquela fala inicial, o ambiente já havia mudado. Não se tratava mais de o que uma criança poderia ter decorado, mas sim de uma menina que organizara a evidência, citara a lei e apresentara um caso com clareza prejudicial a quem pretendia explorá-la. O juiz recolheu os documentos e, com um olhar que mesclava respeito e assombro, declarou: "Vamos ouvir tudo com calma. A corte tomará nota de todos os fatos apresentados por esta menor." E enquanto Isabela recolhia a pasta florida de volta ao colo, havia a sensação no ar de que aquela sessão não seria esquecida por muito tempo. O som seco do martelo, que anuncia a ordem naquele tribunal, parecia distante quando Isabela continuou. O juiz Álvaro Fontes consultou anotações, endireitou a postura e pediu que a criança prosseguisse com suas evidências. O público, em absoluto silêncio, sabia que o que viesse a seguir poderia definir o destino daquela família. "Meritíssimo", começou Isabela, ajeitando as folhas. "A conversa que gravei aconteceu no dia 15 de março, às 14h30. 3 dias depois, no dia 18, meu pai entrou com um pedido de guarda, exatamente com as mesmas alegações que ouvi. Afirmou que minha mãe me deixava sozinha, que o ambiente era insalubre e que a minha educação estava em risco." Ela deslizou da pasta uma cópia encadernada do processo, 00345Z de 1/24, e apontou para trechos, com uma mão pequena e segura. "Aqui está a petição. Ele alega abandono, negligência e falta de acompanhamento escolar. Tudo mentiras, meritíssimo." Ela abriu uma pasta plástica e retirou o boletim escolar dos últimos 2 anos. Pede a 9,8, notas e presença. Relatórios pedagógicos atestam que minha mãe participa das reuniões, acompanha meus deveres e coordena minha rotina. O juiz folheou os documentos, surpreso não apenas com a organização da documentação, mas com o detalhamento. Funcionários e advogados observavam sem comentar. Do lado direito, Augusto tentava sorrir, mas o gesto parecia forçado. "Documentos escolares podem ser manipulados", ousou dizer Dr. Henrique, ainda em busca de um ataque técnico. "Pedimos cautela quanto à autenticidade." Isabela, com a frieza de quem havia ensaiado cada resposta, disse: "Doutor, se o senhor tem dúvidas, posso chamar minha professora. Ela está no corredor. A senhora tia Beatriz está esperando para depor." O juiz sorriu, curioso e tocado, e autorizou a chamada. A porta se abriu e tia Beatriz entrou. Uma mulher de cerca de 40 anos, com ar prático e olhos que já haviam acolhido muitas crianças. Ao ver Isabela diante do magistrado, ela sorriu com orgulho e foi até a bancada. "Senhora Beatriz, a senhora conhece a família?" perguntou o juiz. "Conheço, meritíssimo. Ensino a Isabela desde o maternal. Posso afirmar que a mãe, Marina Costa, é presente, dedicada e cuida de tudo relacionado à filha. Isabela fica no período integral. Quando as aulas terminam, permanece sob supervisão da escola até a mãe buscá-la. Jamais vi negligência." O depoimento da professora teve o peso de um testemunho de proximidade. A plateia assistia emocionada. Isabela então retomou: "Além disso, tenho provas médicas. Minha mãe me levou a todas as consultas necessárias. Tenho receituários, registros de vacinas e comprovantes de atendimento. E, meritíssimo, tenho comprovante de que meu pai não paga pensão há 3 anos e 2 meses. O juiz arqueou as sobrancelhas. Documentos de saúde e recibos eram apresentados com a mesma ordem cirúrgica que havia marcado as palavras da menina. O público agora não era apenas espectador. Vibrou com indignação diante daquilo que soava moralmente inaceitável.
Ele diz que minha mãe não tem condições, continuou Isabela, olhando para Augusto. Mas aqui estão as fotos do nosso apartamento, tiradas na semana passada pela administração do condomínio. Sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, limpo e organizado. Temos geladeira, fogão, mesa de estudos. Não somos ricos, mas vivemos com dignidade. Ela foi retirando provas com a calma de um profissional. Contratos, contas pagas, extratos simples da carteira de trabalho da mãe, folhas com horários de serviço. Cada documento desmontava a narrativa construída pelo pai. A plateia murmurava, ora em apoio, ora em descrença, pelo fato de um adulto tentar derrubar outra mãe com acusações que ali se mostravam infundadas. E quanto à participação dele na minha vida? Perguntou Isabela, com a voz que misturava dor e reprovação. Ela então projetou perguntas óbvias, que um pai responsável saberia responder. Qual é o nome completo da minha professora? Tia Beatriz, respondeu ela. Em que série eu estou? 2º ano. Qual é minha matéria preferida? Português. Quem é minha melhor amiga? Júlia. Quando é meu aniversário? 12 de setembro. Augusto ficou mudaço. Não conseguia responder nenhuma das questões básicas sobre sua própria filha. O constrangimento era explícito. Todos na sala perceberam que não havia vínculo prático entre pai e filha. Aquilo falou mais alto do que qualquer alegação de condições financeiras melhores. Não se trata apenas de dinheiro, completou Isabela com firmeza. Dizem que vínculo afetivo importa. Meu pai não tem vínculo. Eu estive doente. E quem correu comigo ao hospital foi minha mãe. Ela gastou as horas que tinha. Limpou casas nos fins de semana para pagar os remédios caros. Ela ganha pouco, mas me dá amor e presença. As palavras chegaram como facas no íntimo de todos. Marina não tinha como esconder o choro. Vendo a filha falar, lágrimas e orgulho se misturavam. O juiz pediu calma e anotou tudo. Dr. Henrique tentou o último recurso, alegando que crianças exageram. A resposta de Isabela foi direta, simples e devastadora. Doutor, o senhor tem filhos, então sabe que esquecer um aniversário ou faltar a um compromisso acontece. Mas ficar anos sem saber se a criança está internada? Isso não é esquecimento, é ausência. E quem ama não trata assim. O juiz fez um gesto de confirmação. A argumentação da menina não era só técnica jurídica. Era uma exposição de vínculo, provas e humanidade. Isabela ainda guardava outro trunfo. O envelope com as mensagens trocadas por sua mãe e a comprovação de que muitas delas ficaram sem resposta. E, por fim, o registro do áudio, que detonara o plano do pai, permanecia como peça-chave. Quando a sessão daquele trecho terminou, a sala já não viam apenas uma menina de 7 anos. Viam alguém que, com organização, coragem e verdade, desmontava um plano de interesse financeiro. O juiz assentiu e pediu a continuidade das provas. Isabela, por sua vez, fechou a pasta lilás com uma compostura que fazia qualquer auditório se levantar em respeito. Uma criança que escolheu lutar pelo que era certo. Sala da 3ª Vara de Família de Curitiba continuava mergulhada em expectativa. O juiz Álvaro Fontes pediu silêncio, mas o que predominava não era barulho, e sim aquele ar eletrizado de quando todos sabem que estão presenciando algo incomum. A menina de tranças, Isabela Costa, segurava sua pasta florida com firmeza, como se fosse uma armadura. Já havia apresentado gravações, boletins, provas médicas, fotos da casa, contas e testemunhos. Agora era a hora de ir além. Mostrar que não estava apenas ali para expor papéis, mas para fazer o tribunal refletir. O juiz ajeitou os óculos e, com voz calma, perguntou: Senhorita Isabela, por que decidiu se levantar hoje para defender sua mãe? A pergunta parecia simples, mas carregava peso. O silêncio se aprofundou. Marina, sentada na fileira de trás, apertava as mãos uma na outra, os olhos marejados. Augusto Nogueira, de terno engomado, olhava para a filha com um misto de desprezo e inquietação, como quem vê um castelo de cartas prestes a desmoronar. Dr. Henrique, ao lado dele, passava as folhas rapidamente, tentando achar uma brecha para atacar a credibilidade da menina. Isabela respirou fundo e respondeu com firmeza: porque ninguém conhece melhor a minha vida do que eu. Não sou um objeto que pode ser passado de um lado para o outro. Não sou herança, não sou moeda de troca. Sou filha,
E quero continuar com quem sempre cuidou de mim, a minha mãe Marina Costa. Aquelas palavras, ditas com a seriedade de uma adulta, fizeram a sala estremecer. O juiz inclinou-se para a frente, tocado pela clareza da menina. Continue, Isabela, disse ele em tom encorajador. Isabela então abriu outra aba da pasta e retirou uma pilha de folhas organizadas em divisórias coloridas. Esta é a pasta número 5, meritíssimo, anunciou com voz segura. Aqui estão as evidências do abandono paterno. Ela mostrou ao juiz uma sequência de mensagens de celular impressas. Dezenas de tentativas de contato feitas por Marina, ao longo de anos. Mensagens curtas carregadas de apelo. Augusto, sua filha está com febre, pode nos ajudar? Hoje é aniversário dela, você vem? Precisamos falar sobre a pensão, está em atraso. Todas sem resposta. Algumas tinham apenas o visualizado frio. Outras nem isso. Ele nunca respondeu, disse Isabela com a voz embargada por um instante, mas rapidamente recuperando o tom. Foram anos de silêncio. A cada frase da menina, o peso moral da negligência de Augusto se tornava insuportável. Marina chorava discretamente, enxugando as lágrimas com um lenço. Do outro lado, Augusto começava a se remexer na cadeira, desconfortável, como se a cada palavra fosse diminuído diante de todos. Isabela continuou. Além disso, trouxe fotos dos meus aniversários dos últimos 5 anos. Ela ergueu uma série de fotografias coloridas. Aqui estou no meu aniversário de 4 anos. Minha mãe decorou a sala com balões, fez um bolo simples. Ele não apareceu. Aqui no de 5 anos, minha avó estava comigo. Ele também não veio. No de 6, minha mãe cantou parabéns sozinha comigo e meus colegas de escola. No de 7, já sem esperar, eu mesma soprei as velas com a ajuda da minha mãe e da tia Beatriz. O tribunal assistia às fotos com olhos marejados. O contraste entre o sorriso forçado da menina nas festas e a ausência do pai saltava à vista. Isabela então ergueu a voz. Ele nunca pagou a pensão, nunca veio nas festas, nunca foi às reuniões da escola. Meu pai só apareceu agora quando soube da herança. Dr. Henrique tentou interromper, erguendo a mão. Meritíssimo, novamente ressalto que estamos diante de falas emocionais de uma menor. O processo precisa de objetividade, e não de teatro. Mas o juiz ergueu a mão, cortando a intervenção. Dr. Henrique, até agora o que esta criança trouxe foram provas documentais, testemunhos e evidências. O que ela expõe agora não é teatro, é vida. Prossiga, Isabela. Augusto abaixou os olhos, mordendo os lábios, ciente de que a narrativa já não lhe favorecia. Isabela então sacou o que chamou de pasta 6. Aqui estão depoimentos de pessoas que convivem conosco. Meritíssimo. Ela entregou uma série de cartas e assinaturas, entre elas uma declaração escrita por seu Jorge, vizinho da família. Conheço Marina e Isabela há mais de 5 anos. Posso garantir que a menina jamais ficou sozinha. Marina é uma mãe presente, trabalhadora e honesta. Já Augusto só o viu uma vez no prédio rapidamente, nunca buscou a filha, nunca demonstrou interesse. O juiz leu o depoimento com atenção. O peso de uma testemunha próxima que acompanhava o dia a dia era inegável. Isabela então guardou um instante de silêncio, como se preparasse o ápice. E aqui está a pasta 7, disse abrindo um envelope lacrado. A gravação da conversa do meu pai, que já apresentei junto de uma análise feita por mim e pela minha tia Beatriz. Listamos todos os trechos em que ele admite que não quer minha guarda por amor, mas sim pelo dinheiro. Ao ouvir a filha falar em análise jurídica feita com a tia, o juiz ergueu as sobrancelhas impressionado. Vocês analisaram juridicamente a conversa? Perguntou. Sim, meritíssimo, respondeu Isabela com naturalidade. A tia Beatriz fazia o papel do advogado dele, e eu precisava responder como se estivesse no tribunal. A gente discutia artigo por artigo, avaliando se a fala dele configurava abuso, má-fé ou interesse financeiro. O juiz suspirou balançando a cabeça, como quem mal acredita no que vê. A plateia já estava encantada pela inteligência da menina, mas Isabela não havia terminado. Retirou então uma pasta de cor diferente, a 8ª. Esta pasta é especial, meritíssimo. É minha pasta de argumentos jurídicos. Eu mesma escrevi com palavras simples cada artigo de lei que decorei. Aqui está, por exemplo,
o artigo 1634 do Código Civil. Ela recitou de memória. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. E completou com sua própria interpretação. Isso significa que não importa se meus pais são casados ou separados. Ambos têm responsabilidades comigo. Mas meu pai abandonou essa responsabilidade por 3 anos. E quem abandona não pode voltar apenas quando há dinheiro envolvido. O tribunal explodiu em murmúrios de admiração. Nunca haviam visto algo semelhante. O juiz anotava, tocado pela clareza da menina. Até os servidores, geralmente imunes às emoções, pareciam se emocionar. Dr. Henrique coçava a testa, sem argumentos sólidos para desmontar o que estava acontecendo. Isabela concluiu com voz firme, erguendo-se da cadeira. Meritíssimo, não estou aqui para brigar. Estou aqui porque amo minha mãe, e porque não aceito que meu pai tente me transformar em um prêmio ou em um cofre. Sou filha, e filhos não são negócios. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer argumento. Até mesmo quem nunca havia derramado uma lágrima num tribunal segurava os olhos marejados. O ambiente no tribunal de Curitiba parecia suspenso no tempo. Após o discurso firme de Isabela Costa, o silêncio era quase absoluto, apenas interrompido pelo som do ar-condicionado e o leve arrastar de cadeiras quando alguém se mexia. O juiz Álvaro Fontes respirou fundo, ajeitou os papéis sobre a mesa e encarou a menina com um olhar grave, mas também com respeito. Senhorita Isabela, disse ele, em tom sereno, mas carregado de curiosidade. A sua coragem é admirável. Mas permita-me uma pergunta. Quem lhe ensinou tanto de leis? Porque, convenhamos, para alguém da sua idade, é surpreendente ouvir artigos do Código Civil recitados de memória. Isabela ergueu o queixo, mostrando maturidade além da idade. Meritíssimo, foi a necessidade que me ensinou. Respondeu sem hesitar. Eu precisava proteger minha mãe. Ela sempre me ensinou que o amor vale mais do que qualquer coisa. Mas eu aprendi que no tribunal, só amor não basta. Então estudei, li livros, pesquisei na internet, pedi ajuda à minha tia Beatriz, que tem mais experiência, e juntos simulamos julgamentos em casa. Eu era a advogada da minha mãe. Ela fazia o papel do advogado do meu pai. Assim, aprendi a contra-argumentar. A plateia, composta por jornalistas, curiosos e advogados de outras causas, mal acreditava no que ouvia. Havia uma mistura de encantamento e choque. Alguns cochichavam entre si. Outros simplesmente balançavam a cabeça em admiração. O juiz, então, encostou-se à cadeira e comentou. Confesso que em toda a minha carreira nunca vi algo parecido. O impacto daquela declaração reverberou por todo o tribunal. Dr. Henrique, o advogado de Augusto Nogueira, não conseguiu esconder o incômodo. Cruzou os braços, apertou os lábios e, numa tentativa de desqualificar a situação, disse em voz alta. Meritíssimo, com todo respeito, isso é inaceitável. Estamos diante de uma criança manipulada por adultos. É evidente que não possui entendimento real sobre o que fala. Isso não pode ser levado em consideração juridicamente. A tensão no ar se intensificou. Todos aguardavam a reação de Isabela, mas antes que ela respondesse, o juiz voltou-se para o advogado. Dr. Henrique, tenho experiência suficiente para perceber manipulação quando acontece. O que vejo aqui não é uma criança decorando frases, mas alguém que entende o que fala. O tribunal não vai desconsiderar esse depoimento. Aquelas palavras deixaram Dr. Henrique vermelho de raiva e tiraram ainda mais confiança de Augusto, que já suava em silêncio. Isabela, então, pediu permissão para continuar. Posso acrescentar algo, meritíssimo? Claro, senhorita, respondeu o juiz. A menina abriu sua pasta novamente, retirando uma folha escrita à mão, com sua letra infantil mais organizada. Eu preparei uma lista chamada Os 5 Direitos que Toda Criança Deveria Conhecer. Fiz isso porque percebi que, se eu não tivesse aprendido, estaria calada aqui hoje. Ela respirou fundo e leu em voz alta. Nenhuma criança deve ser obrigada a escolher entre pai e mãe por interesse financeiro. Toda criança tem direito de viver, onde se sente amada e protegida. Abandono não pode ser esquecido só porque aparece. Dinheiro depois. O amor deve falar mais alto do que qualquer herança. Crianças também têm voz e precisam ser ouvidas. Enquanto lia,
Lágrimas discretas começaram a cair pelo rosto de algumas pessoas da plateia. Até mesmo o juiz, acostumado a histórias duríssimas, não conseguiu esconder o brilho nos olhos. Marina, no fundo da sala, não conseguia parar de chorar. Apertava a mão de tia Beatriz, que também se emocionava ao ver a menina sustentando com tanta força uma luta tão grande. O juiz, após alguns segundos de silêncio pesado, falou pausadamente. Isabela, o tribunal ouviu sua voz, e garanto a você que ela será considerada com toda a seriedade. Nesse momento, o público rompeu em aplausos contidos. Não eram permitidos aplausos em sessões como aquela, mas a reação foi impossível de conter. Os seguranças tentaram pedir silêncio, mas até o juiz permitiu que durasse alguns segundos. Do outro lado, Augusto Nogueira estava em fúria contida. Sua testa escorria suor. Seus olhos brilhavam de raiva. Aproximou-se de seu advogado e sussurrou. Isso está fugindo do controle. Ela está envergonhando a gente na frente de todos. Doutor Henrique respondeu em voz baixa, tentando acalmá-lo. Tenha paciência, vamos reverter isso mais adiante. Confie. Mas a verdade é que o impacto já estava feito. A imagem pública de Augusto começava a ruir ali mesmo, diante de dezenas de testemunhas e de um juiz sensibilizado. Isabela guardou suas anotações e olhou diretamente para o pai. Sua expressão era firme, mas seus olhos demonstravam tristeza. Pai, eu não queria que fosse assim. Eu só queria você presente nos meus aniversários, nas reuniões da escola, nas noites em que fiquei doente, mas você não veio. Agora não pode aparecer só porque existe dinheiro. Essas palavras atingiram Augusto como uma flecha. Pela primeira vez abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar da própria filha. O juiz então declarou: vamos encerrar por hoje e retomar na próxima audiência. O que foi apresentado aqui terá grande relevância para o processo. Martelou a madeira encerrando a sessão. A sala explodiu em murmúrios e comentários. Jornalistas anotavam freneticamente cada detalhe. Alguns já imaginando as manchetes do dia seguinte. Menina de 7 anos enfrenta o próprio pai em tribunal e emociona Curitiba. Marina levantou-se. Correu até Isabela e a abraçou com toda a força. Minha filha, você é incrível, sussurrou chorando. Isabela sorriu cansada, mas orgulhosa. Eu só disse a verdade, mãe, do outro lado. Tia Beatriz enxugava as lágrimas com discrição, mas seu olhar denunciava o orgulho que sentia da sobrinha. Enquanto isso, Augusto saía apressado com o advogado, tentando evitar os repórteres. Mas já era tarde. Os flashes disparavam, os microfones se estendiam e as perguntas o cercavam. A imagem do pai ausente e interesseiro já corria pelos corredores do fórum, e Isabela, segurando a mão da mãe, deixou o tribunal com a certeza de que sua voz havia ecoado mais forte do que qualquer fortuna. Na saída do tribunal em Curitiba, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que pareciam refletir a intensidade da tarde que havia marcado a vida de todos ali. Isabela Costa, com sua pequena pasta de unicórnio nas mãos, caminhava firme ao lado da mãe, Marina Costa, e da tia Beatriz, que parecia mais emocionada do que qualquer outra pessoa. Ao fundo, repórteres disputavam espaço para conseguir uma palavra, uma declaração, um detalhe que pudesse ser estampado nas capas dos jornais e abrir as reportagens dos noticiários da noite. Senhorita Isabela, gritava uma jornalista correndo atrás delas. Como você aprendeu tudo isso? Quem te ensinou? Você realmente quer ser advogada? Isabela olhou de relance para Marina, como se pedisse permissão, e respondeu com maturidade que impressionou ainda mais os presentes. Eu aprendi porque precisei. Não fiz isso por ambição, nem para ser famosa. Fiz porque minha mãe precisava de mim. E quando a gente ama alguém, aprende até o impossível para proteger essa pessoa. As câmeras registraram cada palavra, cada expressão. Os microfones captaram até mesmo o tom suave de sua voz infantil, misturado à firmeza de quem sabe o que está fazendo. Enquanto isso, Augusto Nogueira e o advogado Dr. Henrique deixavam o prédio por uma saída lateral, tentando escapar da imprensa. O semblante de ambos era de frustração. Dr. Henrique murmurava entre dentes. Precisamos mudar a estratégia, Augusto. Essa menina está conquistando a opinião pública e isso influencia o juiz, queira ou não.
Augusto, visivelmente irritado, respondeu com voz rouca: Não me importa a opinião pública. Eu não vou perder esse processo. Essa garota vai me pagar por me expor assim. As palavras gelaram até mesmo o advogado, que percebeu o rancor na voz do cliente. Já em casa, naquela noite, Isabela finalmente relaxou. Subiu para o quarto, sentou-se na cama e abriu novamente sua pasta. Os papéis estavam amassados. Algumas anotações borradas pelas lágrimas que havia derramado durante os treinos com a tia Beatriz. Mas para ela, cada marca era um símbolo da luta. Marina entrou no quarto com um copo de leite quente e um sorriso cansado. Filha, você foi incrível hoje, disse, sentando-se ao lado dela. Eu não sei como agradecer por tudo que você fez por mim. Isabela encostou a cabeça no ombro da mãe e respondeu baixinho. Mãe, eu só disse o que o coração mandava. Não quero que você sofra. Quero que a gente fique juntas, sempre. Marina a abraçou com força. Lágrimas discretas desciam pelo rosto da mãe, que sentia ao mesmo tempo orgulho e dor por ver a filha tão pequena carregando tamanha responsabilidade. No andar de baixo, tia Beatriz conversava com o vizinho seu Jorge, que havia vindo oferecer apoio. Ele era daqueles homens simples, aposentado, mas de coração enorme. Sempre ajudava Marina e Isabela quando podia, seja cuidando da casa, seja oferecendo palavras de encorajamento. Eu assisti tudo pela transmissão interna do tribunal, disse ele, com a voz embargada. Nunca vi nada igual. Essa menina tem uma força que não cabe dentro dela. Beatriz sorriu com ternura. É verdade, seu Jorge, mas é também uma criança. E como toda criança, precisa ser cuidada, não pode carregar o mundo nas costas. Por isso vamos continuar treinando com ela, mas também dando apoio emocional. Não podemos deixar que ela se desgaste. Enquanto isso, no escritório de Augusto, Dr. Henrique elaborava novas estratégias jurídicas. Folheava documentos, analisava brechas na lei, tentava encontrar falhas nas falas de Isabela, que pudessem ser usadas contra ela. Se conseguirmos alegar manipulação psicológica por parte da tia Beatriz, talvez consigamos descredibilizar o depoimento, disse, enquanto anotava algo em seu caderno. Augusto, no entanto, mal ouvia. Estava obcecado em recuperar a guarda apenas por interesse financeiro. Via em Isabela não a filha que havia ignorado por 7 anos, mas uma barreira entre ele e a herança que ambicionava. Na manhã seguinte, a rotina da casa de Marina recomeçou cedo. Isabela se levantou, tomou café e, em vez de brincar como qualquer criança de sua idade, voltou a estudar leis com a tia Beatriz. Folheavam o Código Civil, liam artigos em voz alta e simulavam diálogos de tribunal. Lembre-se, Isabela, dizia Beatriz, o advogado do seu pai vai tentar te desqualificar. Vai dizer que você não entende nada, que está apenas repetindo o que eu falo. Sua missão é mostrar que compreende cada argumento. Isabela assentia, determinada. Eu não vou deixar que ele engane o juiz. Eu sei o que vivi, sei o que sinto. Os dias seguintes foram intensos. A cada ensaio, Isabela ficava mais confiante. A cada leitura, mais preparada. Ainda assim, havia noites em que chorava escondido, com medo de falhar. Marina, atenta, sempre a encontrava encolhida na cama e com carinho lembrava: Você não precisa carregar isso sozinha, filha. Estamos juntas. O que importa é o amor que nos une. A preparação emocional era tão importante quanto o estudo jurídico. E foi exatamente isso que fez toda a diferença. Enquanto Isabela crescia em força e segurança, Augusto mergulhava mais fundo em sua própria derrota. Não percebia que cada tentativa de atacar a filha só reforçava a imagem de um pai ausente e interesseiro. O tribunal já não via mais apenas uma disputa judicial comum. Via uma batalha entre ganância e amor, entre abandono e presença, entre a frieza de quem só pensava em dinheiro e a coragem de uma menina movida pelo coração. E foi nesse cenário que a próxima audiência se aproximava, prometendo ser ainda mais decisiva do que a primeira. Naquela noite, em Curitiba, a tensão ainda pairava no ar como uma nuvem pesada. Isabela Costa dormia com a pasta de unicórnio debaixo do travesseiro, como se aquele objeto fosse seu escudo contra as injustiças que enfrentava. Ao lado, Marina Costa permanecia acordada, olhando a filha respirar com calma. Dentro do peito, o coração da mãe se enchia de orgulho, mas também de preocupação. Ela sabia que aquela batalha estava longe de terminar.
Na manhã seguinte, a pequena casa da família se transformou mais uma vez em um verdadeiro escritório jurídico improvisado. Tia Beatriz chegava cedo, carregando livros de direito e pilhas de papéis. O cheiro de café fresco tomava conta da cozinha, misturado ao som das páginas sendo viradas. Isabela, hoje vamos treinar como se estivéssemos diante do juiz, disse Beatriz, ajustando os óculos. Quero que você se lembre de tudo o que estudamos e, principalmente, que mantenha a calma. A menina assentiu com seriedade. A cada dia seu semblante parecia carregar mais maturidade do que o esperado para alguém de apenas 7 anos. Eu vou conseguir, tia. Se o Dr. Henrique me atacar, vou responder com respeito, mas sem recuar. Marina observava em silêncio. A cada resposta firme da filha, sentia um nó na garganta. Orgulho e tristeza se misturavam. Orgulho por ver a coragem de Isabela. Tristeza por perceber que a infância dela estava sendo roubada por circunstâncias que jamais deveriam ter existido. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Augusto Nogueira e Dr. Henrique discutiam sua nova linha de defesa. A mesa do escritório do advogado estava coberta de documentos e anotações. Precisamos minar a credibilidade dessa menina, disse Henrique, esfregando as têmporas. O juiz já simpatiza com ela. O público também. Se não mostrarmos que tudo não passa de manipulação da tia Beatriz, estaremos derrotados. Augusto, inquieto, andava de um lado para o outro. Não aceito perder. Essa garota pensa que é adulta, mas não passa de uma criança insolente. Vou mostrar que ela não tem ideia do que está falando. Henrique, cauteloso, retrucou. Cuidado, Augusto. Essa arrogância só vai te prejudicar. Se você perder o controle no tribunal, o juiz vai notar. Precisamos ser estratégicos. De volta à casa de Marina, os ensaios seguiam. Beatriz fazia o papel do advogado do pai, lançando perguntas provocativas, enquanto Isabela respondia com firmeza. Senhorita Isabela, você não acha que está apenas repetindo o que sua tia lhe ensinou? Perguntava Beatriz, simulando a frieza do Dr. Henrique. Não, senhor, respondia a menina com a voz clara. Eu entendi cada lei que estudei. Não defendo minha mãe porque alguém mandou, defendo porque é o certo. Beatriz suspirava emocionada. A cada resposta, via a transformação da sobrinha em algo muito maior do que uma simples criança. Via nela o reflexo da própria coragem, que faltava a muitos adultos. Os dias seguintes foram uma mistura de treino, emoção e tensão. Isabela estudava os artigos do Código Civil como se fossem histórias de aventura. Criava resumos, fazia anotações em cadernos coloridos e até inventava músicas para decorar trechos mais difíceis. Marina observava com ternura e preocupação. Às vezes, quando a filha adormecia sobre os papéis, ela a cobria com um cobertor e sussurrava. Minha filha, você merece estar brincando lá fora, não carregando esse peso. O vizinho, seu Jorge, sempre presente, passava pela casa para trazer palavras de apoio. Uma tarde, ao ver Isabela treinando, ele comentou, menina, você tem mais coragem do que muito adulto que conheço. Seu pai não sabe a filha extraordinária que perdeu. Isabela sorriu timidamente. Não importa, seu Jorge. O que importa é que minha mãe nunca me abandonou. E é por ela que eu luto. As palavras ecoaram na sala como uma promessa. Enquanto isso, os rumores sobre o caso se espalhavam pela cidade. Pequenos jornais locais já publicavam matérias sobre a menina advogada, e grupos nas redes sociais começavam a compartilhar trechos da audiência que haviam vazado. A história de Isabela começava a ganhar força além dos muros do tribunal. Mas para a menina, nada disso importava. O que realmente lhe tirava o sono era a próxima audiência. Deitada na cama na véspera do julgamento, ela rezava em silêncio. Deus, me ajuda a ser forte. Não deixa meu pai me enganar. Protege a mamãe. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Marina acordou a filha com delicadeza. Vamos, meu amor. Hoje é o grande dia. Isabela se levantou. Vestiu a mesma blusa branca e a saia azul que haviam se tornado seu uniforme de batalha. Pegou a pasta de unicórnio, respirou fundo e sorriu. Estou pronta, mãe. No tribunal o ambiente era solene. As paredes altas, os lustres antigos e os bancos de madeira criavam uma atmosfera que intimidava até os adultos mais experientes. Mas Isabela caminhava com a postura ereta, sem demonstrar medo. Ao seu lado, Marina e Beatriz transmitiam uma energia de apoio inabalável.
Do outro lado, Augusto e Dr. Henrique entraram com expressões carregadas de arrogância. O advogado ajeitava a gravata, enquanto Augusto lançava olhares de desprezo para a filha. O silêncio se fez quando o juiz Álvaro Fontes adentrou a sala. Sua presença impunha respeito. Ele ajeitou os óculos, olhou para todos os presentes e anunciou: "Vamos dar início à audiência." E naquele instante, cada olhar se voltou para a pequena Isabela, a menina que ousava enfrentar o próprio pai em nome do amor e da verdade. A sala de audiências em Curitiba estava lotada. Era como se todo o tribunal tivesse parado apenas para acompanhar aquele caso incomum. O burburinho dos presentes foi silenciado quando o juiz bateu o martelo impondo ordem. Juiz Álvaro Fontes ajeitou-se em sua cadeira, observando atentamente os rostos à sua frente. Ele conhecia a fama de Augusto Nogueira. Um homem poderoso, acostumado a manipular situações a seu favor. Mas naquele dia, a figura frágil e, ao mesmo tempo, determinada de Isabela Costa chamava sua atenção como nada antes havia feito em 3 décadas de carreira. "Meritíssimo", começou o Dr. Henrique, levantando-se com imponência. "Estamos diante de uma situação de manipulação explícita. Essa criança, claramente orientada por adultos, não pode ser levada a sério como parte neste julgamento." Um murmúrio percorreu a plateia. Marina, sentada ao lado de Beatriz, apertou forte as mãos, tentando conter o medo. Mas Isabela não se deixou intimidar. Ela se levantou com sua pasta de unicórnio junto ao peito e pediu a palavra. "Meritíssimo, posso responder?" O juiz ergueu uma sobrancelha, surpreso com a coragem da menina, mas acenou positivamente. "Sim, pode responder." Isabela inspirou fundo, lembrando-se dos treinos intermináveis na cozinha de casa. "Dr. Henrique diz que eu sou manipulada. Mas eu pergunto, quem teria coragem de manipular uma criança para enfrentar o próprio pai num tribunal? Isso não seria crueldade? Eu estou aqui porque meu pai me abandonou por 7 anos, porque minha mãe sempre cuidou de mim sozinha, e porque descobri que as leis existem para proteger quem fala a verdade." O silêncio tomou conta da sala. O juiz inclinou-se para a frente, interessado. O advogado pigarreou, tentando recuperar o controle. "Mas veja, meritíssimo, estamos diante de uma menor de idade. Por mais que decore algumas leis, ela não possui maturidade para entender a gravidade deste processo." Isabela abriu sua pasta e tirou uma folha escrita à mão. Sua caligrafia infantil contrastava com a seriedade de suas palavras. "Com todo respeito, doutor, o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que eu tenho direito à liberdade de expressão e de ser ouvida em todos os assuntos que me dizem respeito. Isso significa que o tribunal deve ouvir minha voz, mesmo que eu tenha apenas 7 anos." O tribunal explodiu em sussurros impressionados. O juiz levantou a mão pedindo silêncio. Seus olhos, porém, brilharam de admiração. "Continue, menina." Isabela ajeitou-se. Sua voz tremia um pouco no começo, mas logo ganhou firmeza. "Eu não estou aqui para decorar palavras difíceis. Eu estou aqui para defender minha mãe, porque ela é tudo o que eu tenho. Eu sei que meu pai tem dinheiro, tem poder, tem advogado, mas eu tenho a verdade. E quando alguém tem a verdade, não precisa de nada mais." Na fileira do fundo, seu Jorge limpava discretamente as lágrimas. Marina segurava as mãos trêmulas e Beatriz sorria orgulhosa. O juiz fez uma pausa longa. Então olhou diretamente para Dr. Henrique. "Advogado, até agora não ouvi nenhum argumento jurídico convincente que invalide o depoimento da menor. O simples fato de ela ser criança não a desqualifica. Pelo contrário, sua lucidez surpreende este tribunal." Augusto, vermelho de raiva, não se conteve. "Isso é um absurdo. Ela é só uma menina insolente. Está repetindo o que essa tal de Beatriz enfiou na cabeça dela."
Isabela virou-se para ele com um olhar firme que deixou todos em choque. Pai, se você tivesse estado ao meu lado esses anos todos, não seria necessário que eu estivesse aqui hoje. Se eu aprendi leis, foi porque você me obrigou a lutar pelo que é meu. Minha mãe e minha família. A tensão na sala subiu como um trovão prestes a explodir. O juiz bateu o martelo novamente exigindo ordem. Senhor Augusto Nogueira, este tribunal não tolera gritos nem tentativas de intimidação. Se continuar nesse tom, será retirado da sala. O silêncio caiu de novo. Isabela respirou fundo e voltou-se ao juiz. Posso contar como me preparei, meritíssimo? Álvaro Fontes ajeitou os óculos e respondeu. Por favor, conte. Estamos todos atentos. E então Isabela começou a narrar com detalhes como foram as semanas mais intensas de sua vida. Os estudos intermináveis, as simulações de audiência feitas com a tia Beatriz, as noites sem dormir, os choros de sua mãe, as risadas de alívio quando conseguiam desmontar mais um argumento falso. Ela descreveu cada passo, cada detalhe, cada estratégia, enquanto a sala permanecia em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra como se fosse uma aula inesquecível. O advogado do pai tentava, de tempos em tempos, interromper, mas o juiz gesticulava para que aguardasse. O tribunal estava mais interessado na história viva que se desenrolava diante de seus olhos do que em formalismos. E, à medida que Isabela falava, algo extraordinário acontecia. Ela deixava de ser apenas uma criança no olhar dos presentes. Tornava-se símbolo. Tornava-se voz de todas as crianças invisíveis que, por não conhecerem seus direitos, eram esmagadas pelo silêncio. Ao final, quando terminou seu relato, o juiz recostou-se na cadeira, respirou fundo e disse: Isabela Costa, você acaba de mostrar a todos nós que a justiça não está apenas nos códigos, mas no coração daqueles que lutam pelo que é certo. Naquele instante, ninguém duvidava mais. A audiência estava mudando de rumo, e uma menina de 7 anos estava no comando. O relógio do tribunal marcava quase 11 da manhã, quando Isabela Costa terminou sua explanação sobre os estudos que havia feito para estar ali. O silêncio era quase palpável, como se ninguém ousasse respirar para não interromper a atmosfera que se formara. Juiz Álvaro Fontes ajeitou os óculos pela 3ª vez e olhou para os advogados presentes, medindo cada reação. Dr. Henrique, já visivelmente desconcertado, tentava encontrar um ponto de apoio em suas anotações, mas seus dedos tremiam, denunciando o nervosismo. Augusto Nogueira, de semblante vermelho e olhos faiscantes, parecia prestes a explodir a qualquer momento, mas se contia apenas porque sabia que qualquer palavra atravessada poderia ser interpretada contra si. Enquanto isso, Marina, sentada na primeira fileira, olhava para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Ao seu lado, Beatriz enxugava discretamente uma lágrima, tentando transmitir segurança à irmã e à sobrinha. O juiz, então, falou com a calma de quem já tinha visto de tudo em sua carreira, ou pelo menos achava que já tinha. Isabela, você mostrou uma maturidade rara para sua idade. Quero apenas confirmar algumas coisas com você, para que não restem dúvidas de que suas palavras são, de fato, fruto de sua compreensão. Isabela assentiu com a cabeça, mantendo-se firme, embora seus pés balançassem nervosos debaixo da cadeira. Diga-me, menina, continuou o juiz, você entende o que significa estar em uma audiência judicial? Sim, meritíssimo. Eu entendo que aqui é onde a verdade deve ser dita, onde cada um apresenta suas provas, e o juiz decide o que é justo. Eu sei que não é um jogo nem uma brincadeira. Aqui se decide a vida das pessoas. O magistrado fez um leve movimento de cabeça, impressionado, e você sabe que, qualquer que seja a minha decisão, ela terá consequências sérias para você, sua mãe e também para o seu pai. Isabela olhou diretamente para Augusto, que desviou o olhar e respondeu: Sei sim, e é exatamente por isso que eu estudei tanto, porque eu não quero que ninguém decida por mim, sem ouvir o que eu realmente sinto. Um murmúrio percorreu a sala, mas rapidamente cessou quando o juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Foi então que Dr. Henrique levantou-se novamente, tentando recuperar o terreno perdido. Meritíssimo, permita-me intervir. Ainda que essa criança fale com convicção, é inegável que está influenciada pelo meio em que vive. É natural que uma filha queira proteger a mãe, mas o tribunal não pode confundir emoção com justiça.
O senhor bem sabe que a lei precisa ser aplicada com racionalidade. O juiz permaneceu impassível, mas Isabela não se conteve. Posso responder, meritíssimo? Sim, responda. Ela virou-se para o advogado do pai e disse: o senhor fala como se emoção e justiça fossem inimigas, mas a lei que eu estudei não foi feita para ser fria. O Estatuto da Criança e do Adolescente existe porque nós crianças temos sentimentos, medos, necessidades. Se a justiça não olhar para isso, então não é justiça de verdade. É só papel escrito. A plateia se agitou de novo, com alguns funcionários do tribunal até esboçando um sorriso de admiração. Juiz Álvaro Fontes apoiou os cotovelos sobre a mesa e cruzou as mãos. Isabela, o que você sente pelo seu pai? A pergunta caiu como uma bomba no ar. Marina se remexeu desconfortável. Beatriz suspirou fundo e Augusto, enfim, ergueu o queixo, esperando ouvir algo que pudesse favorecê-lo. Isabela respirou fundo antes de responder. Eu sinto ausência, sinto silêncio. Eu não odeio meu pai, meritíssimo, mas também não consigo amar alguém que nunca esteve comigo nos momentos importantes. Ele não foi às minhas festas, não cuidou de mim quando fiquei doente, não me ajudou a aprender a andar de bicicleta. Eu só conheço ele pelas fotos e pelos documentos. Augusto não aguentou e explodiu. Mentira! Você está envenenada contra mim. Sua mãe e essa irmã dela encheram sua cabeça de bobagens. O juiz bateu o martelo com força. Ordem no tribunal. Senhor Augusto, já o alertei antes. Mais uma interrupção desse tipo e mandarei retirá-lo da sala. Isabela, sem se abalar, concluiu. Eu não estou envenenada, pai. Estou apenas dizendo a verdade que vivi. Se o senhor tivesse sido presente, eu não precisaria estar aqui hoje aprendendo leis para me defender. O silêncio voltou a dominar o ambiente. O juiz, após alguns segundos, voltou-se para Marina. Dona Marina Costa, a senhora confirma o que sua filha declarou sobre a ausência do pai? Marina, com lágrimas nos olhos, respondeu. Confirmo, meritíssimo. Durante 7 anos cuidei sozinha da minha filha. Nunca recebi ajuda, nem mesmo uma ligação de interesse verdadeiro. O juiz anotou algo em seus papéis e voltou a olhar para Isabela. Muito bem. Já ouvi sua versão. Já ouvi a defesa do seu pai. Mas quero que você me diga uma última coisa, menina. O que espera desta audiência? Isabela, segurando firme sua pasta de unicórnio, respondeu sem hesitar. Espero que a justiça entenda que família não se compra com dinheiro. Que pai não é aquele que aparece quando convém, mas quem está lá todos os dias. E que mesmo sendo criança, eu tenho direito de ser ouvida e respeitada. A resposta ecoou no tribunal como uma sentença antecipada. Seu Jorge, sentado ao fundo, enxugava novamente os olhos, incapaz de conter a emoção. Até alguns servidores do fórum, acostumados à rotina fria da justiça, pareciam profundamente tocados. O juiz recostou-se na cadeira pensativo, enquanto a plateia aguardava ansiosa pelos próximos movimentos. Uma coisa era certa. A partir daquele momento, ninguém mais duvidava que a audiência seria histórica. O tribunal estava eletrizado após as palavras de Isabela Costa. O juiz Álvaro Fontes mantinha o semblante sereno, mas era impossível esconder o brilho curioso em seus olhos. Cada frase da menina desmontava os argumentos da defesa de Augusto Nogueira e de seu advogado, Dr. Henrique. Ainda assim, o magistrado sabia que precisava ir mais fundo para avaliar a consistência daquilo tudo. Isabela, você estudou bastante para estar aqui, não foi? Perguntou o juiz, inclinando-se ligeiramente para a frente. Estudei, meritíssimo. Foram semanas intensas. E quem a ajudou nesses estudos? Isabela olhou para a fileira da frente, onde tia Beatriz lhe devolvia um olhar cheio de incentivo. Minha tia Beatriz. Ela me explicou as leis. Mostrou como funcionam os artigos, as audiências, os direitos das crianças. Ela me tratou como se eu fosse uma advogada de verdade. Beatriz sorriu com discrição, tentando conter o choro de orgulho. O juiz fez uma pausa. Ajeitou os óculos e prosseguiu. Quero que você explique para todos aqui, com suas próprias palavras, o que aprendeu sobre o direito da criança. Isabela endireitou-se na cadeira e abriu sua pasta cor-de-rosa com estampa de unicórnio. Tirou um papel dobrado e começou a ler com firmeza. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da família, da comunidade e do poder público assegurar, com absoluta prioridade,
A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Houve um burburinho de surpresa na sala. Era inacreditável que uma menina de 7 anos tivesse decorado aquele trecho com tanta segurança. Mas Isabela não parou por aí. Também aprendi que, segundo o artigo 19, toda criança tem direito de ser criada e educada no seio de sua família. E, excepcionalmente em família substituta, sempre assegurada a convivência familiar e comunitária. Ela guardou o papel e completou. O que eu entendi, meritíssimo, é que eu não sou obrigada a conviver com alguém que não cuida de mim, que nunca esteve presente. Ter família não é só ter o mesmo sangue, é ter amor, presença, carinho. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo pigarro nervoso de Dr. Henrique, que pediu a palavra. Meritíssimo, mais uma vez ressalto que estamos diante de uma criança que decora frases, mas que não entende a complexidade delas. Isabela pediu a palavra novamente. Posso responder? O juiz assentiu. Dr. Henrique, eu entendi sim. O senhor está errado em pensar que só adulto pode compreender dor e ausência. Eu sei o que é acordar e não ter meu pai por perto. Sei o que é ir para a escola e ver os colegas sendo buscados pelos pais enquanto a minha mãe sempre ia sozinha. Eu sei o que é passar o Natal sem receber um abraço dele. Não precisei de livro para sentir isso. E a lei apenas confirma aquilo que já é óbvio. Criança precisa de amor e presença, não só de sobrenome. O público reagiu com emoção. Algumas pessoas discretamente enxugavam os olhos, inclusive seu Jorge, que murmurava baixinho. Que menina corajosa! O juiz permaneceu em silêncio por alguns instantes, avaliando as reações. Depois voltou-se para Marina. Dona Marina Costa, confirme para este tribunal, em algum momento, o pai da criança contribuiu com apoio material ou emocional durante esses 7 anos. Marina respirou fundo antes de responder. Meritíssimo, não. Nunca houve ajuda consistente, nem ligações de interesse real. Sempre estivemos sozinhas, a senhora tem provas disso? Questionou o juiz. Tenho, meritíssimo. Mensagens não respondidas. Ausência de depósitos, ausência em aniversários. Tudo está registrado. Augusto Nogueira, até então contido pela advertência anterior, levantou-se abruptamente. Isso é mentira. Eu tenho o direito de ver minha filha. O juiz bateu o martelo com firmeza. Ordem. Senhor Augusto, este tribunal não é lugar para explosões emocionais. A senhora já respondeu e suas provas serão analisadas. Isabela, aproveitando a pausa, completou com serenidade. Meritíssimo, eu não quero riqueza nem brigas. Eu só quero viver em paz com a minha mãe, sem medo de que alguém queira nos separar por interesse. O juiz observou atentamente aquela menina de 7 anos, que mais parecia uma jovem advogada em miniatura. Em 30 anos de carreira, ele nunca havia presenciado algo assim. Dr. Henrique, vendo a causa escapar por entre os dedos, tentou um último argumento. Meritíssimo, ainda que essa criança fale com propriedade, não podemos ignorar que a guarda compartilhada seria a solução mais equilibrada. Afinal, é direito do pai participar da vida da filha. Mas Isabela foi rápida. Com todo respeito, doutor, o senhor fala de equilíbrio onde nunca houve presença. Guarda compartilhada não pode ser só um título no papel. Para dividir a guarda, é preciso ter dividido a vida. E isso não aconteceu. As palavras ecoaram como um soco na sala. Até mesmo o juiz ergueu discretamente as sobrancelhas, impressionado com a lucidez da menina. Ele então anunciou. Muito bem, encerramos esta parte da audiência. Faremos um breve intervalo de 15 minutos, antes de ouvir as considerações finais. Ao bater o martelo, o público levantou-se em murmúrios emocionados. Marina abraçou Isabela com força, sussurrando ao seu ouvido. Minha filha, você já é a minha maior vitória. Isabela sorriu e respondeu baixinho. Ainda não, mãe. A vitória só vem quando a verdade é reconhecida. Enquanto isso, Augusto e Dr. Henrique se retiravam às pressas para tentar reestruturar sua defesa. Mas era evidente que nada seria suficiente para apagar a verdade que havia sido exposta diante de todos. Isabela Costa sorriu orgulhosa ao se recordar do momento em que tudo mudou.
Sua tia Beatriz se sentou com ela na mesa da cozinha, espalhando livros e canetas, e disse com firmeza: Isabela, agora vamos transformar você em uma verdadeira defensora. Não basta conhecer as leis. Você precisa aprender a construir uma defesa sólida, organizar provas, prever os argumentos do adversário. O juiz Álvaro Fontes, curioso, interrompeu a narrativa. E como vocês fizeram isso? Isabela respirou fundo antes de responder. Primeiro, minha tia Beatriz me ensinou a pensar como uma advogada. Ela disse: imagine que você é a advogada do seu pai. Quais argumentos você usaria? E assim Isabela começou a listar. Diria que minha mãe trabalha muito e me deixa sozinha, que nossa casa é pequena, que ela não tem estudo suficiente, que não pode me dar um futuro melhor. O tribunal observava, impressionado com a maturidade daquela menina de apenas 7 anos. Depois, minha tia perguntou: e como você rebateria cada um desses argumentos? Continuou Isabela. Foi aí que começou minha verdadeira educação jurídica. O juiz a encorajou. Explique melhor, Isabela. Para cada mentira do meu pai, precisávamos de uma prova incontestável. Ele dizia que eu ficava sozinha, mas nós provaríamos que eu passava o dia em período integral na escola. Ele dizia que nossa casa era inadequada, então nós fotografamos cada cômodo. Ele dizia que eu não tinha acompanhamento médico e reunimos todos os exames e consultas. A cada frase, o público se inclinava para ouvir melhor, completamente envolvido pela clareza da menina. Isabela prosseguiu. Mas a tia Beatriz me ensinou que não bastava ter as provas. Era preciso apresentá-las de forma convincente. Ela sempre dizia: Isabela, no tribunal não basta ter razão. Você precisa provar que tem razão. O juiz voltou a perguntar: e como vocês organizaram essas provas? O rosto de Isabela se iluminou ao lembrar. Transformamos nossa casa em um verdadeiro escritório de advocacia. A mesa da cozinha virou nossa mesa de trabalho. Minha mãe, Marina Costa, comprou várias pastas plásticas e começamos a organizar tudo por categorias. A menina fez gestos com as mãos, mostrando a mesma organização que demonstrara no tribunal. Pasta número 1. Documentos escolares, boletins, declarações, histórico de presença, cartas da minha professora. Pasta número 2. Documentos médicos, exames, receitas, comprovantes de consultas, carteira de vacinação atualizada. O juiz se interessou. Quantas pastas vocês fizeram? 8, meritíssimo. Continue. Pasta 3, documentos da casa, contrato de aluguel, contas pagas em dia, fotos de todos os cômodos. Pasta 4, comprovantes financeiros, recibos de salário da minha mãe, extratos bancários, notas fiscais de tudo o que ela comprava para mim. O juiz demonstrou surpresa com tamanha meticulosidade. Pasta 5, evidências do abandono paterno. Todas as mensagens que minha mãe enviou para meu pai sem resposta, fotos dos meus aniversários em que ele não apareceu, comprovantes de que ele nunca pagou pensão. Augusto Nogueira se encolheu na cadeira, sentindo-se cada vez mais exposto pela própria negligência. Isabela seguiu firme. Pasta 6. Depoimentos de pessoas que nos conhecem. O vizinho seu Jorge, funcionários da escola até colegas de turma da minha mãe no trabalho. Pasta 7. A gravação da conversa do meu pai e todas as análises jurídicas que fizemos sobre ela. Ela fez uma pausa, respirou fundo e então sorriu. E a pasta 8 era especial. O juiz se inclinou. Intrigado. O que havia na 8ª pasta? Isabela respondeu com brilho nos olhos. Era minha pasta de argumentos jurídicos. Todos os artigos de lei que eu havia decorado, organizados por tema, com explicações simples que eu mesma escrevi. Tia Beatriz, que acompanhava atenta, pediu a palavra. Posso complementar, meritíssimo? Claro, dona Beatriz. Isabela criou um sistema próprio de estudo. Ela pegava cada artigo de lei, lia várias vezes até decorar e depois escrevia com suas próprias palavras o que aquilo significava na prática. Isabela, então, recitou de memória. O artigo 1634 do Código Civil diz: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. Minha tradução: não importa se os pais são casados ou separados, os dois têm responsabilidade com os filhos. O juiz sorriu. Impressionado. Muito inteligente, Isabela.
Mas e a parte prática? Sim, meritíssimo. Como meu pai abandonou essa responsabilidade por 3 anos, ele perdeu o direito de reivindicar o poder familiar apenas quando lhe convém financeiramente. O magistrado assentiu. Vocês estudaram cada possível argumento da defesa? Todos, meritíssimo. A tia Beatriz fazia o papel do advogado do meu pai, e eu tinha que rebater cada argumento. Era como um jogo, mas um jogo muito sério. Me dê um exemplo. Ela dizia, Isabela, o advogado do seu pai vai alegar que ele tem melhores condições financeiras para te criar. E eu respondia, o artigo 1583 do Código Civil estabelece que a guarda deve considerar não apenas condições materiais, mas principalmente vínculos afetivos e a capacidade de proporcionar educação e desenvolvimento adequados. O público prendeu a respiração diante da firmeza da menina. Isabela prosseguiu com emoção. Depois eu completava. Minha mãe pode não ter muito dinheiro, mas me deu educação exemplar, cuidados médicos constantes e, principalmente, amor incondicional. Meu pai tem dinheiro, mas não tem amor. E dinheiro sem amor não cria filhos saudáveis. O juiz arqueou as sobrancelhas claramente impressionado. Vocês chegaram a simular a audiência? Os olhos de Isabela brilharam de entusiasmo. Essa foi a parte mais importante da preparação. Minha tia Beatriz transformou nossa sala em uma mini-sala de tribunal. Ela se sentava em uma cadeira alta, fazendo o papel do juiz. Minha mãe ficava como plateia, e eu tinha que apresentar todos os argumentos como se fosse uma audiência real. E como foi no início? Perguntou o magistrado. Isabela riu levemente. Foi terrível, meritíssimo. Eu gaguejava, esquecia artigos, ficava nervosa. Isabela sorriu ao lembrar daquele começo difícil. Eu ficava nervosa, esquecia as leis, gaguejava, mas logo completou. Só que a tia Beatriz era paciente. Ela sempre me dizia, Isabela, você não está apenas defendendo um caso. Você está defendendo a sua família. E quando sentir medo, lembre-se disso. A advogada improvisada respirou fundo. O tribunal acompanhava cada detalhe com atenção quase reverente. Tia Beatriz confirmou com firmeza. Nós repetimos a simulação mais de 20 vezes, até Isabela conseguir apresentar todos os argumentos com naturalidade, como se tivesse nascido para aquilo. Isabela prosseguiu, revelando a parte mais delicada de sua preparação. Mas a parte mais difícil não era decorar as leis, era me preparar emocionalmente para enfrentar meu pai. A sala de audiência mergulhou em silêncio. Era o momento mais humano da narrativa. Minha tia Beatriz me explicou que no tribunal, meu pai e o advogado dele, o Dr. Henrique, iam tentar me desqualificar. Iam tentar me humilhar, me fazer parecer uma criança brincando de adulta. O juiz Álvaro Fontes interveio com interesse. E como você se preparou para isso? Isabela olhou diretamente para ele, praticando manter a calma em situações difíceis. A tia Beatriz simulava ataques que eu poderia receber. Ela dizia coisas como, você é apenas uma menina, não entende nada de direito. E eu tinha que responder com tranquilidade, citando leis, mas sem perder a educação. E funcionou? Perguntou o magistrado. Isabela respirou, lembrando-se. Demorei para aprender. No início, eu ficava brava e queria gritar de volta. Mas a tia Beatriz me ensinou que no tribunal, quem perde a compostura perde também a credibilidade. Então, a menina ergueu o olhar e encarou diretamente o advogado do pai, Dr. Henrique, que a desqualificara durante toda a audiência. Aprendi que, quando alguém ataca você pessoalmente, em vez de atacar seus argumentos, é porque não tem argumentos de verdade. Isso é uma vitória, não uma derrota. O juiz assentiu impressionado. Que lição poderosa, Isabela. Ela concordou e prosseguiu. A lição mais importante veio 3 dias antes da audiência. Eu estava nervosa, com medo de fracassar, de perder minha mãe. Foi quando a tia Beatriz se sentou comigo e perguntou, Isabela, você quer saber qual é o seu maior poder no tribunal? E qual era? Questionou o magistrado atento. Isabela respondeu com firmeza. Ela disse, seu maior poder é a verdade. Você não vai ganhar porque é inteligente, embora seja. Não vai vencer porque conhece leis, embora conheça. Você vai vencer porque está defendendo o que é certo. Um silêncio respeitoso tomou conta do tribunal. Meu pai estava mentindo, prosseguiu Isabela.
O advogado dele sabia disso, e o juiz perceberia. Quando pessoas mentem no tribunal para prejudicar uma criança, mais cedo ou mais tarde, elas sempre perdem. Isso te tranquilizou? Perguntou o juiz. Completamente. Porque entendi que eu não precisava ser perfeita. Só precisava ser honesta e bem preparada. O magistrado inclinou-se para a frente. E como foi a preparação final? Isabela sorriu levemente. Na véspera da audiência, fizemos a última simulação. Mas dessa vez, em vez de treinar os argumentos jurídicos, tia Beatriz me fez uma pergunta diferente. Que pergunta? Insistiu o juiz. Se você pudesse dizer apenas uma coisa para o juiz, o que seria? Isabela se emocionou ao recordar. Eu respondi sem hesitar. Eu não quero ser rica com um pai que não me ama. Prefiro ser feliz com uma mãe que me ama de verdade. Diversas pessoas presentes na audiência engoliram em seco, algumas secando discretamente as lágrimas. Tia Beatriz sorrira na época e dissera: Pronto, você está preparada. Porque essa frase vale mais do que todos os artigos jurídicos do mundo. O juiz voltou a perguntar: E vocês conseguiram dormir bem naquela noite? Isabela foi honesta. Eu dormi mal. Fiquei imaginando como seria enfrentar meu pai, como seria falar diante de um juiz de verdade, como seria se eu falhasse. Mas então ela olhou para a mãe sentada na primeira fila e completou. Minha mãe percebeu que eu estava preocupada. Ela deitou ao meu lado e disse: Isabela, não importa o que aconteça amanhã. Eu já estou orgulhosa de você. Ver minha filha de 7 anos lutando para defender nossa família é a coisa mais linda que já vivi. Marina. Costa chorava baixinho ao ouvir a lembrança da filha. Isabela continuou. Foi aí que minha mãe me contou algo que mudou tudo. Ela disse: Sabe por que estou calma mesmo sabendo que posso te perder? Porque se eu te perder, não vai ser por omissão minha. Vai ser porque lutamos juntas. E o destino quis assim. Mas vamos dormir em paz, sabendo que fizemos tudo o que era possível. Isso te acalmou? Perguntou o juiz. Totalmente. Eu percebi que o resultado não dependia só de mim. Dependia da justiça, da verdade e do amor que guiava a nossa luta. O juiz balançou a cabeça comovido. E como foi a manhã da audiência? Isabela respondeu com vivacidade. Eu acordei às 5 da manhã sem despertador. Tomei banho, coloquei minha melhor roupa. Uma blusa branca e uma saia azul que minha mãe havia comprado especialmente para o tribunal. Estava nervosa? Sim, mas era um nervosismo diferente. Não era medo de falhar, era ansiedade para mostrar tudo o que tinha aprendido. O juiz sorriu. E sua mãe? Minha mãe estava mais nervosa do que eu. Ela revisou minha pasta 3 vezes, conferiu cada documento, perguntou se eu lembrava de todas as leis, se eu sabia o caminho até o tribunal. Isabela respirou fundo, recordando aquele momento. No ônibus repassei mentalmente todos os argumentos. Mas também fiz algo que tia Beatriz me ensinara. O quê? Perguntou o magistrado. Eu orei. Não sou muito religiosa, mas pedi a Deus que me desse força para defender minha família com dignidade. O tribunal se emocionava cada vez mais. E quando chegaram ao tribunal? Indagou o juiz. Isabela fechou os olhos por um instante, revivendo a cena. Quando vi aquele prédio enorme, imponente, cheio de pessoas sérias de terno, meu coração disparou. Pensei, como uma menina de 7 anos vai enfrentar tudo isso? E o que lhe deu coragem? Insistiu o juiz. Minha mãe segurou minha mão e disse: Lembre-se, minha filha, você não está aqui para impressionar ninguém. Está aqui para dizer a verdade. Ela sorriu ao complementar. E tia Beatriz completou. E a verdade sempre vence no final. O juiz assentiu, comovido. Foi aí que vocês entraram? Isabela concluiu. Sim. Caminhamos juntas até a porta da sala de audiência. Antes de entrar, fiz questão de organizar minha pasta de documentos, respirar fundo e mentalizar tudo o que havia estudado. Cada detalhe importava. A sequência dos artigos, os exemplos preparados com tia Beatriz, os trechos de jurisprudência que eu conseguia citar de memória. Quando o oficial abriu a porta, meu coração disparou. E qual foi o seu primeiro pensamento ao ver o juiz? Perguntou o próprio magistrado curioso. Pensei, ele parece uma pessoa boa, alguém que vai ouvir o que tenho para dizer. Foi nesse instante que toda a minha preparação fez sentido. Como assim? O juiz Álvaro Fontes quis saber. Porque entendi que não estava ali para mostrar que era inteligente ou para impressionar ninguém.
Eu estava ali para proteger minha família, usando as ferramentas que havia aprendido. Isabela olhou para o magistrado com gratidão e continuou. Quando me apresentei dizendo, eu sou a advogada da minha mãe, não era uma criança brincando de adulta. Era uma filha defendendo quem mais ama no mundo. O tribunal mergulhou em um silêncio emocional, pesado, mas cheio de respeito. Foi assim. Meritíssimo, explicou Isabela, que 3 semanas de estudo intensivo, amor incondicional e determinação férrea transformaram uma menina comum na advogada mais jovem que este tribunal já viu. O juiz se inclinou para a frente. E agora, Isabela, como se sente depois de contar toda essa história? Sinto-me em paz, meritíssimo, porque, independente da sua decisão, sei que lutei com honra pela minha família. Descobri que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, ela pode mover montanhas. Isabela fechou sua pasta de capa roxa, enfeitada com um adesivo de unicórnio, pela última vez. Era isso que eu queria contar sobre como me tornei a advogada da minha mãe, concluiu. Não por ambição, não por vingança, mas por amor puro e verdadeiro. O juiz Álvaro Fontes ficou em silêncio por longos segundos, processando aquela narrativa extraordinária de coragem, determinação e amor familiar. Era a hora da decisão, e todos na sala sabiam disso. Ele retirou os óculos, limpou-os com cuidado e olhou para aquela menina extraordinária de apenas 7 anos. Em seguida, analisou novamente os documentos espalhados em sua mesa. Isabela, disse finalmente, com uma voz que carregava 3 décadas de experiência. Em 30 anos de carreira, presenciei milhares de casos. Vi advogados brilhantes, testemunhas emocionantes, provas irrefutáveis, mas nunca jamais vi algo parecido com o que presenciei hoje. O tribunal estava em silêncio sepulcral. Cada pessoa presente sabia que estava vivendo um momento único na história da justiça brasileira. Você não é apenas uma menina inteligente que decorou algumas leis, continuou o juiz, fixando o olhar nos olhos castanhos de Isabela. Você é um exemplo vivo de que a verdadeira justiça nasce do amor, da coragem e da determinação de proteger quem amamos. Na outra ponta da sala, Augusto Nogueira enterrava o rosto nas mãos, sabendo que sua derrota era total e irreversível. Ao seu lado, o advogado Dr. Henrique organizava nervosamente seus papéis, sem saber como reagir à humilhação pública que havia sofrido. Baseado em todas as evidências apresentadas, o juiz se levantou solenemente e declarou: considerando a manifestação clara e inequívoca da menor Isabela sobre seus próprios desejos, este tribunal decide que... O silêncio era ensurdecedor. Marina segurava com força as mãos de Beatriz, ambas chorando de ansiedade. O vizinho seu Jorge, sentado logo atrás, rezava baixinho. Isabela, porém, mantinha a postura ereta, preparada para qualquer resultado. A guarda da menor Isabela Costa permanece exclusivamente com sua mãe, Marina Costa, sendo negado o pedido do requerente Augusto Nogueira. O tribunal explodiu em aplausos. Pessoas que nem conheciam a família batiam palmas emocionadas. Funcionários da justiça, normalmente sérios e imparciais, sorriam abertamente. Marina desabou em lágrimas de alívio e felicidade. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Além disso, determino que sejam negados quaisquer pedidos futuros de visitação ou contato por parte do requerente, conforme solicitado pela própria menor. Nesse momento, Augusto tentou se levantar. Meritíssimo, isso é um absurdo, eu tenho direitos. Senhor Augusto! Interrompeu o juiz com autoridade. O senhor teve 7 anos para ser pai dessa criança excepcional. Escolheu o abandono. Agora quer voltar apenas por interesse financeiro. Este tribunal não compactua com esse tipo de oportunismo. Mas eu tenho direitos. Insistiu o homem, a voz trêmula. Isabela se levantou com firmeza, a voz clara ecoando pela sala. Direitos se conquistam com deveres cumpridos. O senhor nunca cumpriu seus deveres de pai. Portanto, perdeu todos os direitos. O juiz bateu o martelo. Está encerrada esta audiência. Mas todos ali sabiam. A história estava apenas começando. 3 meses depois, numa terça-feira chuvosa, o celular de Marina tocou às 7 da manhã. Do outro lado da linha, uma voz animada se apresentou. Dona Marina, aqui é da TV Globo. A história da Isabela viralizou nacionalmente. Gostaríamos de fazer uma entrevista.
Para o programa Fantástico era verdade. A gravação da audiência, autorizada pelo juiz para fins educacionais, havia se espalhado pela internet como fogo em palha seca. Isabela, advogada, estava entre os assuntos mais comentados no Twitter. Páginas de direito compartilhavam seus argumentos jurídicos. Mães choravam ao assistir à defesa emocionada que ela fizera de sua família. "Mãe, olha isso!" gritou Isabela da sala, apontando para a televisão. Na tela, seu discurso sobre amor versus dinheiro estava sendo exibido no Jornal da Manhã. "Eu não quero ser famosa", disse a menina com a mesma maturidade de sempre. "Quero que outras crianças vejam que podem lutar pelos seus direitos." 5 anos depois, Isabela, aos 12 anos de idade, já estava no púlpito do Congresso Nacional. "Senhoras e senhores congressistas", começou a voz firme. Há 5 anos, uma menina de 7 anos se levantou em um tribunal e disse: "Eu sou a advogada da minha mãe." Hoje, essa mesma menina volta para mostrar o que sua luta conquistou. O plenário estava em silêncio absoluto. A jornada de Isabela estava apenas ganhando novas dimensões. Isabela subiu ao púlpito principal do Congresso Nacional, agora com 12 anos. Estava mais alta, com feições que revelavam maturidade, mas os olhos permaneciam os mesmos, determinados, brilhantes, cheios da chama que havia incendiado sua vida desde aquele tribunal em Curitiba, quando tinha apenas 7 anos. O plenário estava lotado. Jornalistas, parlamentares, ministros, professores e até crianças de escolas públicas que haviam sido convidadas para assistir àquele momento histórico. "Senhores congressistas", sua voz ecoou firme, enchendo cada canto do salão. Há 5 anos, uma menina de 7 anos se levantou em um tribunal e disse: "Eu sou a advogada da minha mãe." Hoje, essa mesma menina retorna, não apenas como filha que protegeu sua família, mas como cidadã que deseja proteger milhões de outras crianças. O silêncio era absoluto. Ninguém ousava interromper. "Proponho hoje a Lei de Educação Jurídica Infantil", anunciou. "Uma lei que tornará obrigatória em todas as escolas do Brasil a disciplina Direitos da Criança. Assim, meninos e meninas aprenderão desde cedo seus direitos básicos, como se proteger, como denunciar abusos e como se posicionar diante de injustiças." Uma deputada levantou-se, intrigada. "Mas crianças conseguem compreender leis, senhorita Isabela?" Isabela sorriu sem hesitar. "Conseguem, sim. Eu aprendi direito com 7 anos. Não porque fosse especial, mas porque precisei. Quando uma criança tem que se defender, ela aprende qualquer coisa." Os olhares da plateia se cruzaram em silêncio respeitoso. Era impossível não se emocionar. "Imaginem um Brasil", prosseguiu Isabela com intensidade, "onde nenhuma criança seja vítima de abuso porque todas sabem que podem denunciar. Onde nenhuma criança seja manipulada em separações dolorosas porque todas conhecem seus direitos. Onde nenhuma criança precise virar advogada da própria mãe, porque cada família já sabe como se proteger." O aplauso foi estrondoso. Uma ovação de 5 minutos tomou o plenário, com congressistas de todas as bancadas levantando-se para reconhecer a força daquela proposta. Meses depois, a chamada Lei Isabela seria aprovada por unanimidade. 9 anos depois, aos 21 anos, a Faculdade de Direito da USP testemunhava a formatura mais concorrida de sua história. Jornalistas, políticos, juristas renomados e famílias inteiras estavam ali. Muitas haviam sido beneficiadas pela lei criada, graças à coragem de uma menina de 7 anos. Isabela Costa, formada com louvor. "Melhor aluna da turma", anunciou o reitor. A jovem caminhou até o palco sob aplausos que pareciam não ter fim. Marina chorava na primeira fileira, com tia Beatriz ao seu lado. Seu Jorge, já com cabelos brancos, não escondia o orgulho. No microfone, Isabela respirou fundo. "Senhores formandos, hoje nos tornamos advogados oficialmente. Mas ser advogado não é apenas conhecer leis, é usar essas leis para proteger quem mais precisa. Por isso, anuncio hoje a criação do Instituto Isabela Costa de Defesa dos Direitos da Criança, um escritório que oferecerá defesa gratuita a todas as crianças em situação de vulnerabilidade." A ovação foi ensurdecedora. 7 anos mais tarde, Isabela, aos 28 anos, recebeu uma ligação que mudaria novamente sua vida.
Miss Costa, congratulations. You have been chosen as Times Person of the Year. Ela havia se tornado a brasileira mais jovem a receber tal honraria. Na capa da revista lia-se The Girl Who Changed Justice, How Isabella Costa Revolutionized Children's Rights Worldwide. O Instituto Isabella Costa já operava em 12 países, tendo protegido mais de 50 mil crianças. Mãe, olha isso, disse Isabella, mostrando a revista para Marina, que agora coordenava a parte social do Instituto. Marina chorava, emocionada. Quem diria que aquela menininha iria mudar o mundo? Isabella respondeu, abraçando-a. Eu não mudei o mundo, mãe. Só usei o que você me ensinou. Que amor vale mais que dinheiro. Na noite de premiação, em Nova York, diante de líderes mundiais, Isabella fez um discurso que emocionou o planeta. Há 21 anos, uma menina de 7 anos se levantou num tribunal e disse: Eu sou a advogada da minha mãe. Hoje, essa frase virou símbolo de que as crianças têm voz, têm direitos e têm poder para transformar o mundo. Ela fez uma pausa, olhando as câmeras que transmitiam ao vivo para milhões de pessoas. Quero deixar claro, eu não sou especial. Sou apenas uma criança que teve que crescer rápido para proteger quem amava. E descobri que quando somos movidos por amor verdadeiro, somos capazes de coisas extraordinárias. O auditório em Manhattan levantou-se em aplausos que duraram mais de 15 minutos. Atualmente, mais de 100 países já haviam adotado versões da Lei Isabella. Milhões de crianças tinham acesso à justiça. Famílias estavam protegidas da ganância. Tudo porque uma menina de 7 anos em Curitiba havia se recusado a ser silenciada. Vocês têm voz, vocês têm direitos, concluiu Isabella, sorrindo com a mesma coragem de quando era apenas uma garotinha. E quando algo estiver errado na vida de vocês, não aceitem o silêncio. Lutem, busquem ajuda, protejam quem amam, porque às vezes as vozes mais pequenas são as que ecoam mais forte na história. O auditório veio abaixo em aplausos. Mas para Isabella, o prêmio mais importante continuava sendo o mesmo de 2 décadas atrás. Ter protegido sua família e descoberto que o amor verdadeiro sempre vence o dinheiro. Sua história havia começado com uma menina de 7 anos dizendo: Eu sou a defensora da minha mãe. E continuaria para sempre como prova de que, quando movida pelo amor, até a menor das vozes pode mudar o mundo. E você? Já pensou qual é a voz que precisa ser ouvida na sua vida hoje? Compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar que nunca está sozinho, porque a verdade e o amor sempre encontram um caminho.